Que momento maravilhoso. Não sei se você reparou nas letras das músicas e do que você cantou. Como remete a gente a viver essa presença de Deus. A presença de Deus, e a gente cantou isso, é melhor do que a vida. O amor de Deus é melhor do que a vida. É interessante que a gente está num tema, numa série, Oxigênio, esse fôlego novo para a vida. E eu tinha um texto que a gente tinha separado na época de fazer a série. E no meio da semana, num devocional que eu estava fazendo, aquilo mudou. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E tem tudo a ver com tudo que a gente cantou aqui. Acredite você ou não, Deus está no negócio. Deus está no negócio. Eu queria que você botasse pronto para mim, Miguel. O tema de hoje é Viver é Cristo. E eu vou ler um verso que você provavelmente sabe de cor, como o Fernandinho falou, Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim, a vida é Cristo. Morrer é lucro. Eu queria orar. Jesus, fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. Que o Senhor fale aquilo que precisa ser falado. E que o nosso coração ouça aquilo que o Senhor quer falar para a gente. Em nome de Jesus. Amém. E, gente, eu estava num outro texto, o salmo era o Salmo 27. Depois, durante a semana, Filipenses 1:21 me pegou de uma forma assim, tão forte, tão profunda, tão soco no estômago, que eu fiquei mal. Sabe que se fica mal para ficar bem, né? E comentava isso com o Camilo. Falei, cara, Camila, que parada, meu irmão. E na sexta-feira eu fiz a reunião de oração e eu falei no Salmo 63. Quem participou da reunião de oração viu o Salmo 63. E o Salmo 63, complementando esse conjunto bíblico que fala no novo, fala no antigo, fala no antigo, fala no novo. Lugar junto ao Senhor. E esse salmo tem um verso, que é o verso 3, 4, que diz o seguinte, é o que a gente cantou, porque a tua graça é melhor do que a vida. Já estava escrito aqui antes de eu saber que ia cantar. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto eu viver. E eu queria que você pensasse junto comigo. Você já parou para pensar nessa afirmação que a gente fez cantando, que é uma afirmação de salmo, que a graça de Deus é melhor do que a vida? Para você, olha para a sua vida hoje, honestamente, e pergunta, a graça de Deus é melhor do que a sua vida? Enquanto a gente está vivo aqui, eu e você, me parece que as nossas prioridades são um pouco diferentes. A pergunta que esse salmista traz para a gente, quando ele afirma que a graça é melhor do que a vida, é: será que enquanto eu vivo, toda a minha vida é de fato dedicada ao Senhor? E nada mais importa? E eu entendi que a direção de Deus para a gente nessa manhã seria falar desse lugar em Deus, desse lugar de estar em Cristo, das nossas vidas serem de fato do Senhor. E isso veio muito forte, porque eu planejei tanta coisa para esse ano, gente, tantas coisas, eu sei que eu vou cumpri-las, mas eu comecei a perceber, depois que esse verso falou comigo, que meu coração estava muito nas coisas que eu estava planejando. Eu falo isso para Camila, eu pareço um maluco, porque eu vou fazer uma coisa, aí Deus fala comigo, aí eu desfaço o que eu ia fazer. Aí eu vou fazer outra coisa, aí Deus fala comigo, eu desfaço o que eu ia fazer.
Porque eu comecei a pensar muito em mim. E olhei para a vida e falei, tanta gente pensando em si, eu quero mais, pô. Eu tenho esse direito de fazer mais por mim, enquanto está todo mundo fazendo também. E isso ficou ali, ó. O viver é Cristo. O viver é Cristo. A graça dele é melhor do que a vida. E a pergunta honesta para mim e para você é: a graça de Deus é melhor do que a vida mesmo? De verdade, gente. Eu não quero que você responda para mim, não. Responde para você. Na outra semana que eu preguei, sem ser, acho que foi passada a outra, né? Eu falei sobre sermos testemunhas do Senhor. Sobre como é importante, quando a gente recebe esse Espírito Santo, a gente ser imitador de Cristo e por onde andarmos, testemunharmos acerca do Senhor. E a gente tem esse trecho hoje na carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo está preso, por sinal, privado de liberdade, porque ele está pregando o Evangelho, porque ele vive para Cristo. E esse Paulo, que é o imitador por excelência do Senhor, cheio do Espírito Santo, fala para a gente que a gente precisa viver para Cristo. E esse é meio uma complementação daquilo que a gente falou. Se a gente é testemunha de Deus, a gente vive para Ele. E o texto é muito forte porque ele fala de algo absoluto. O meu viver é Cristo. E o morrer é ganho, é lucro. E Paulo fala aqui de dois contrastes muito evidentes: morte e vida. Dois conceitos, duas palavras que estão muito presentes nas nossas vidas. A gente conhece muito bem elas. Onde a vida não há morte, onde a morte já cessou a vida. Só que a gente acha que a gente domina bem esse conceito, e a gente acha que está acostumado com ele, mas a verdade é que eu e você não estamos tão acostumados assim. A verdade é que todos sabemos que vamos morrer, mas vivemos como se isso não fosse acontecer de fato. Meu irmão, se pergunta para você mesmo: você vive pensando que vai morrer? Quem vive aqui pensando que vai morrer? Esses dias eu vi a Renata, não sei se a Renata aí, postou sobre uma moça que morreu, uma jovem, 19 anos, um câncer, um filho de 1 ano, casada. Você imagina você numa situação onde você está com uma doença terminal, aí você pensa que vai morrer. Mas a gente não vive, de fato, pensando que vai morrer. E essa perspectiva, meus irmãos, faz a gente viver da maneira que a gente quer viver. Essa perspectiva não dá o peso real do pecado que traz morte para mim e para você. Paulo traz esse contraste entre dois temas muito comuns, mas muito pouco pensados por nós. Ele fala de morte e vida. Eu queria falar um pouco sobre isso para vocês, sobre a vida. E existem 2 tipos de vida, gente. A vida, primeiro, é biológica, que eu e você temos. Todos nós temos essa vida aqui. Todos que estão aqui têm vida. Todos receberam essa vida, primeiramente de Deus, mas através dos nossos pais, fomos colocados nesse local. E recebemos, então, um corpo, uma alma, corpo e alma, intelecto, emoção. Isso tudo faz parte da vida. E de posse disso, a gente acha que pode viver da maneira que a gente quer viver. Afinal de contas, recebemos isso e podemos fazer aquilo que a gente quer da vida. Somos livres. E a gente pode ver isso de maneira muito clara. A gente olha para os lados aqui, um dos nossos lados aí, olha para a sua família, para o seu lado de fora aqui da igreja. As pessoas vivendo da maneira que elas acham que devem viver. As pessoas fazendo aquilo que elas querem fazer.
O que motiva cada um de nós, vida biológica, é o desejo, é a fome. Você se move para alcançar aquilo que você quer alcançar. E a gente teve que vir como seres humanos e inventar uma coisa chamada lei, para que um não pudesse matar o outro para pegar o que é do outro. Porque o ser humano mata, não sei se você sabe disso, para pegar o que é do outro porque ele quer. Esse é o nosso desejo. Gênesis 2:7 diz que fomos feitos ser vivente. Em hebraico lá, nefesh. Gustavo, que é o meu hebraísta, aí vai depois me corrigir. Nefesh hayah, um ser completo, que vive, que respira. Mas essa ideia, metaforicamente, traz o panorama de um ser que anseia, um ser que deseja, um ser que tem fome o tempo inteiro e está com a boca aberta o tempo inteiro. E quando a gente fala de vida biológica, a gente fala de seres igual a mim e a você, que querem o tempo todo alcançar aquilo que está à vista deles. Alguém que vai fazer o que puder para alcançar aquilo que ele desejar. E se esbarrar no direito do outro, se tiver lei para isso, eu saio. Mas se não tiver, né? Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Outro dia, o Joaquim falou isso para mim. Ele pegou alguma coisa que ele falou, achado. Achado não é roubado. Eu falei, é roubado, não é seu. Por que você vai pegar isso que não é seu? Ah, mas não tem ninguém aqui. Ué, deixa para o próximo que tem essa ideia pegar isso aí. A gente é esse ser que tem esse vazio no coração, de que a gente precisa alcançar sempre a próxima coisa, sempre a próxima estação, sempre o próximo resultado. E isso são que essas igrejas heréticas da teologia da prosperidade alimentam no seu coração. Ele não alimenta o espiritual, ele alimenta o emocional. Sempre é o próximo passo. Você vai sempre alcançar alguma coisa, e esses caras heréticos, para não falar outra coisa, ficam usando agora a Bíblia, Salmo, Provérbio, para ficar falando de Jesus, para ficar falando como que enriquece. Gente, pelo amor de Deus, o cara é um herege. Todos esses que pegam a Bíblia para usar Salmos e Provérbios, para dizer como você fica mais rico, não escuta, cara, pelo amor de Deus. O cara não é crente, pô, ele quer ganhar dinheiro. Essa fome não se sacia nunca com as coisas da terra. O cara só quer mais e mais daquilo que a terra pode oferecer para ele, gente. Santo Agostinho diz para a gente, fizeste-nos para ti, e nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti. E aí a gente tem, meus irmãos, o segundo tipo de vida, que é a vida espiritual. A gente tem a vida biológica, a fome insaciável de alcançar aquilo que a gente vê, de tocar aquilo que a gente vê. E a gente tem a vida espiritual, que diferentemente da física, ela não é passada de pai para filho. Seu filho não vai ser crente porque você é crente. Muito pelo contrário, dependendo do tipo de crente que você é capaz dele não ser crente. Quantos filhos de crente a gente conhece que não quer ser mais crente porque o pai é crente? Olha que doideira. Porque o pai não é testemunha de Cristo. É o contrário de testemunha de Cristo. E essa vida espiritual é a vida que não busca satisfação em coisas que vão passar. Ela busca satisfação naquilo que é eterno. Essa vida espiritual é o que de fato completa o ser humano, é o caminho pelo qual a gente encontra o nosso Criador, é o caminho que alimenta a nossa vida. E Paulo está dizendo nessa formulação, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, que a tua vida completa, inteira, una, íntegra, integral, corpo, alma e espírito, devem ser Cristo. E isso está na Bíblia, esse é o modelo que a gente vê. Olha o que diz 1 Pedro. Pois para isso que vocês foram chamados.
porque Cristo também sofreu por vocês, deixando-nos exemplo para seguirem suas pisadas. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Sejam meus imitadores, Paulo diz, como ele é de Cristo. Gente, é através dessa vida espiritual, é nesse Cristo crucificado, morto, ressurreto ao terceiro dia, que a gente deve se inspirar. É nele que a gente deve se espelhar, é por ele que a gente deve viver, é por ele que a gente deve respirar. No entanto, muitos de nós nos espelhamos em tantas pessoas que têm exemplos totalmente diferentes de Cristo, mas tem, sabe o quê? Resultado. Resultado. A pessoa tem resultado. Mas o cara é um ímpio, mas tem resultado. Mas o cara, largou a mulher com 3 filhos, foi ficar com uma novinha, mas tem resultado. A gente está cheio de celebridade na rede social, inclusive muitos que se dizem crentes, que querem seguidores, e fica falando aquilo que você quer ouvir. Você não acha estranho uma pessoa falar só aquilo que você quer ouvir? Que só você que vai se dar bem, tudo vai acontecer de bom com você, sua vida vai ser melhor, seu 2023, 24, 25, 26, agora veio um meme, vai ser o melhor de todos os tempos, sempre. Todo ano é sempre o melhor ano de toda a sua vida. Isso aí até é risível, né? Nenhum desses, meus irmãos, é digno de devoção, só Cristo. Nenhum deles é digno de adoração, só Cristo. Paulo diz que o viver é Cristo. Aí eu imagino Paulo chegando numa conversa lá, em Roma, em Filipe, qualquer lugar que ele foi, com uma galera. E as pessoas estão conversando sobre a vida. E aí um fala assim, cara, para mim viver é ganhar dinheiro. Conseguir o máximo que eu puder, ter minha conta cheia. Aí o outro diz, para mim viver, cara, é aprender sobre a vida, sobre o mundo, sobre a filosofia, sobre como as coisas funcionam. E o outro diz, não, viver para mim é ter reconhecimento dos outros, glória, é ser percebido, ser notado. Aí vem Paulo lá, humilde, cara, para mim viver é Cristo. Imagina os caras rindo dele, né? Vou estar de brincadeira, Paulo. Cristo? Quem é Cristo? Aquele judeu que morreu? Tomou uma furada na barriga, tomou uma na mão e morreu? E os discípulos dizem que ele ressuscitou? Você acredita mesmo que ele ressuscitou? Mas Paulo diz, e não só diz como ele vive Cristo, e mostra para a gente o exemplo de como viver a Cristo. Você pode dizer, meu irmão, minha irmã, que o seu viver é Cristo? Você pode dizer honestamente para você mesmo, diante de Deus, que o seu viver é Cristo? Gente, começar por mim, tá? Para não apontar o dedo para ninguém. Eu acho que não. Não me leve a mal, não. Não estou julgando a sua vida. Um pouquinho, talvez. Eu acho que nenhum de nós pode dizer que o nosso viver, da forma que Paulo disse que era para viver, é integralmente Cristo. Muitos de nós estão com o coração nas riquezas. Muitos de nós estão com o coração no trabalho. Muitos de nós com o coração no reconhecimento, na fama, na relevância. Muitos passam a vida estudando e querendo mais e mais na área profissional, mas não dedica nada para a igreja, para Deus, para a Bíblia. Como é que pode o cara que faz pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado, amém, faz, não leu a Bíblia toda, Como é que pode isso? Não é normal isso, Você dedica da sua semana 50 horas para você trabalhar e ganhar, botar o dinheiro no seu bolso, você não dedica 10 minutos para ler a Bíblia. Não é normal isso, Não é. Não faz sentido. Muitos de nós estão com o coração em querer aproveitar a vida, nesse carpe diem aí. O que ele quer da vida, e eu já ouvi muitas pessoas falando isso, é viajar para tudo quanto é lugar que ele possa viajar.
é comer nos melhores restaurantes, é dormir nos melhores hotéis, é comprar as melhores roupas, que tudo vai ficar aqui quando você morrer. A pergunta, ela está aqui, subliminar na tua mente. Será mesmo que o teu viver é Cristo? É nele que você pensa todos os dias, é para ele que você faz todas as coisas, é por ele que você faz tudo. E as justificativas são sempre as melhores. Não, gente, tem uma vida, Deus ele quer dar as bênçãos para a gente. Eu tenho que aproveitar as bênçãos de Deus, eu tenho que desfrutar aquilo que Deus fez de bom. Deus fez coisa bonita, o que é bonito é para se ver. Todo mundo é filho de Deus. Desculpa, desculpa, desculpa e mais desculpa, uma atrás da outra. No fundo, você quer fazer o que você quer fazer. É isso. Assume, pô. A gente faz essa desculpa, a gente se sentir menos culpado de trabalhar para ganhar dinheiro, para gastar com os nossos desejos fúteis e tolos, enquanto diversas e milhares de pessoas passam necessidade. Qual o problema? Deus fez assim o quê? Você, rico, milionário e gente passando fome? Desculpa, gente, a gente aprendeu essas desculpas. Ainda mais a gente, uma classe média, média alta. A gente aprendeu desculpa para viver o que a gente quer viver. E não olhar para o outro. Desculpa. Desculpa para a gente se sentir menos culpado de desperdiçar o nosso tempo em programações totalmente dispensáveis e muitas vezes desprezíveis, ao invés de estar investindo tempo em pessoas que precisam e necessitam do amor cristão que a gente tem para oferecer. Honestamente, eu acho que o nosso, estou botando aqui na primeira pessoa do plural, né? Nem a primeira pessoa do plural, sei lá. O nosso viver é nós, né? O nosso viver não é Cristo. Pelo menos não nesse sentido que Paulo trouxe. E eu sei, meu irmão, assim, vou te dar agora um alívio de um minutinho. Eu sei que você vai na igreja, que você ama pessoas, que você é piedoso, que você é bondoso, que você é amoroso, mas não é suficiente. Não é suficiente. Essa é a verdade. Não vivemos inteiramente Cristo como Ele viveu por mim e por você. Imagina se Jesus fosse você e fosse pensar naquilo que Ele quer fazer e não fosse fazer aquilo que Ele tinha que fazer por pessoas que não amavam a Ele, pecadoras. A gente estava ferrado. Paulo é um exemplo, porque Paulo, meus irmãos, ele sim tinha proeminência, ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, ele tinha fama, ele era conhecido. E ele largou tudo para viver Cristo. Olha o que diz o texto. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem de Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo. Está aqui não, né? Esse é o próximo. Está aqui? Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Viver Cristo, meu irmão, é entregar tudo para Ele. Tudo, tudo, tudo. Não existe nada que não seja dele, meu tempo, minha agenda, minha saúde, meus recursos. E aí você pensa, quem que faz isso? Aí você vai pensar, acho que você pensa, quem faz isso são os missionários, né? Que largam tudo que eles têm.
vão viajar de um lado para o outro pregando o evangelho, não tem casa, não tem comida, não tem roupa, recebe coisa doada, vive de favor dos outros. É o que Paulo vivia. Esse é Paulo. Fernandinho leu aqui Filipenses, aqui, ele recebeu uma oferta dos filipenses. E é por isso que ele escreve a carta para os filipenses, para agradecer a oferta que ele recebeu. Quem pode dizer que vive como Paulo, como esses missionários? Eu? Certamente que não, tá, meu irmão? Vamos colocar aqui, em primeiro lugar. E ele continua no verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo que está falando isso, tá? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, presta atenção no verso 15 aqui, ó. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai esclarecer vocês. Essa semana eu vi um post, não sei qual Instagram que foi, missionário, Instagram missionário, que lembrou não sei quantos anos de que o Jim Elliot e seus companheiros foram pregar para a tribo Guarani. E fizeram várias aproximações, era uma tribo perigosa, e acharam que tinham feito um contato com eles, suficiente para eles poderem pregar o evangelho. Desceram, morreram os 5 assassinados. Tempos depois, a esposa dele entrou, conseguiu contato. Os homens que mataram ele se converteram. Eles entregaram a vida pela causa do evangelho. E eu sei que na sua cabeça talvez tenha vindo uma desculpa pronta, que vem na minha. Ah, mas eles são chamados missionários, né? É um dom, né? Uma vocação de Deus. Mas quem que disse isso? Quem te disse isso? Que é um dom específico. Onde que você leu isso? Não existe isso na Bíblia, não. Chamado missionário ser um chamado para alguns e para outros não. Não tem isso na Bíblia. Ah, café. Tem missionários para outras nações? Tudo bem, eu entendo que Deus chamou pessoas para irem para outros lugares. Mas lá em Coríntios, em Romanos, que fala dos dons, talentos, de missão da igreja, não tem que uns sereis missionários e outros não. Muito pelo contrário, Mateus 28, 19, 20 diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai e do Filho. Atos 1, 8 diz: vão receber poder do Espírito Santo e vocês serão minha testemunha, Judéia, Samaria e confim da terra. Está falando para todo mundo que é discípulo, para cada um de nós aqui. Não é só para os especiais. A famosa tropa de elite gospel, não, que são os missionários, tropa de elite. Eles sim podem viver só para Deus, eles sim podem ter falta de coisas, eles sim podem passar por dificuldades, eles sim podem passar perrengue, e a gente ajuda. Enquanto eles estão na fronte lá. E a gente está descansando em casa. Está no Sheraton, tirando férias. Está viajando. Meu irmão, olha só, não vou ficar voltando, não. Você pode fazer isso? É claro que você pode. Entendo o que eu estou falando. Estou falando de algo mais profundo. Estou falando da coisa do seu coração. Daquilo que você tem como primazia. Não vai dizer depois, já a Café falou que não pode viajar. Não existe isso. É lógico que você vai fazer isso. Mas onde está o teu coração, cara? Está nessas coisas. A gente está tão impregnado com essa cultura consumista que a gente não enxerga quão distante, muitas vezes, estamos de Deus dentro da igreja. E olha só, pancada. Até que tenham mais homens e mulheres como Paulo, não veremos o reino de Deus na terra. Não veremos sua vontade aqui na terra como no céu. A gente vive uma vida de cristianismo morno. Não passa por experiência nenhuma, não tem nenhuma vivência. Não consegue ver o mover espiritual das coisas. Porque a gente não está em Cristo. A gente está na igreja. Somente.
Mas Paulo não fala só de vida, ele fala de morte. E você poderíamos pensar, pô, morte, meio pesado, né? Morte, né? Falando de morte. Por que a morte não alcança somente aqueles que não conhecem a Cristo, que são iníquos, maus? Por que isso não alcança outras coisas? Por que alcança também a nós, cristãos, que somos bondosos, generosos, piedosos? Irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A desobediência de um levou à morte de todos. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Isso é a morte, meu irmão. Viver fora de Deus, cara, olha só que isso é fortíssimo. Viver fora de Deus é estar morto. E a morte é esse vilão que a gente muitas vezes não entende, não aceita. E o homem que ama a terra, o homem que ama esse lugar aqui, ama viajar, fazer as coisas, gastar dinheiro, só ter o que a terra pode oferecer, comer o melhor dessa terra, ele odeia a morte. Para ele não faz o menor sentido morte ser lucro. É por isso que ele gasta tanto dinheiro para tentar burlar a morte. Aí o nego faz estudo de criogenia, aí faz aquele filme de ficção, você sai da sua mente, vai para a mente de outro. Tem um filme que eu vi muito doido, aquele Grit. Você está ligado? Grit? É Grit? Corra, corra! O nome do filme é Corra. Lembrei. Tomou susto? É para ver quem está acordado. Que a mulher faz um encantamento lá, bate com a colher de chá, o cara entra num transe e ele tira ele do corpo dele e dá para um velho que quer um corpo novo. A ficção está cheia disso. Por quê? Porque o nosso desejo é nunca mais morrer. A gente quer ficar aqui, nessa terra o tempo todo, desfrutando de tudo que tem. Quem não tem a mente de Cristo não entende porque a morte é lucro. Para ele não faz sentido, gente. O cara pensa, pô, quando eu morrer, para onde vai tudo que eu suei para conquistar? Todo o meu dinheiro está juntadinho lá na minha conta. A minha casa, o meu carro, meus relógios, que dizem que relógio agora é prestígio. O pessoal fala, né? Eu vi um cara falando, crente inclusive, que onde tem relógio, tem que ter relógio de 100, 200, 300, 400, 1 milhão, que ele fica distinguido por causa disso, porque quem tem relógio bom. Fama, prestígio, tudo vai ficar aqui, eu não posso morrer. Quando eu morrer, eu vou perder tudo que eu estudei. Todo doutorado, mestrado, pós-doc, tudo que você se dedicou, já era. Você ficou horas e horas e horas e horas e horas. Gente, de novo, não pode fazer mestrado. Eu não vou ficar voltando não, tá? A última vez que eu volto. É claro que pode e deve. Quando a gente morre, a gente fica pior que o pior mendigo da rua, porque a gente está morto, ele está vivo. E o cara que tem a mente do mundo, ele não quer morrer. Para ele não faz sentido ser lucro, isso é loucura, isso é maluquice. Eu quero ficar aqui. O que eu ganho com a morte? Ele pergunta, qual o lucro que eu tenho para a morte? Não faz o menor sentido. Mas, meu irmão, eu e você, a gente precisa olhar com os olhos espirituais para ver isso. A gente precisa olhar com os olhos da fé. A gente precisa enxergar isso com a perspectiva da luz de Deus. E o cenário vai mudar. Pergunta para você, o que você realmente perde, meu irmão? Tudo que nunca foi seu originalmente. Tudo que é passageiro, tudo que o tempo come. Para você estar eternamente com Cristo. Sempre lembro dessa metáfora do Francis Chan, que ele bota a corda, já contei aqui, né? Vou contar de novo para quem não sabe. Ele bota a corda de, 10, 20 metros no palco, não dá toda, né? E ele pinta 1 centímetro da corda de vermelho. Ele fala, esse 1 centímetro da corda de vermelho é a vida aqui na Terra. E aí começa a puxar a corda. Aí fica o tempo puxando, essa corda tem fim. Essa é a vida eterna, não tem fim. E a gente mata e morre por um dedinho mindinho de vida na Terra. Realmente a gente perde pessoas, a gente
perde amigos quando a gente morre. Mas na eternidade a gente ganha muitas outras coisas. A gente ganha uma família na fé. A gente ganha a vida lá do Criador. A gente ganha recompensa de ver Jesus, o nosso Salvador. Você já pensou em você chegar no céu? Eu já fiz várias vezes esse exercício imaginativo, encontrar Jesus, encontrar Abraão, encontrar Davi, encontrar entes queridos que morreram em Cristo e lá estão. O Spurgeon chama isso de sociedade dos santos. Lá não há tristeza, não há choro, não há dor, não há pecado. Aquele que sofria na terra não vai sofrer mais. A morte é ganho, pois estaremos eternamente com Cristo, meus irmãos. E isso é justificativo suficiente. Ou deveria ser, né? Deveria ser. Falo isso com tristeza, porque eu tenho certeza, eu já vi gente falando isso. Para ele estar com Cristo só não é o suficiente. Ah, muito chato o céu. Pô, fica lá fazendo o quê? Estar com o seu Salvador eternamente, para algumas pessoas, não é o suficiente. Queria concluir, chamar a banda para vir e te fazer essa pergunta, essa mensagem assim: como que está a tua vida, meu irmão? Como que está a tua vida? Para quê, pelo quê, ou por quem você realmente está vivendo? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Como você tem vivido? O seu viver de fato é Cristo? Deixa eu te falar uma verdade para você que é cristão. Se o teu viver não é Cristo, então a sua morte não é lucro. A gente precisa ancorar a nossa alma nesse Senhor, nesse Salvador. A gente precisa buscar a presença dEle, a gente precisa viver nele, para a glória dEle. Livrar, como diz lá em Hebreus, do pecado que nos rodeia e correr para Jesus. Não viver para o mundo, viver para Cristo. Ah, tá bom, entendi. E o que eu tenho que fazer? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Esse é o tipo de pregação que não precisa de aplicação. Você sabe aonde você não está vivendo para Deus. Você sabe onde a primazia do seu coração é para as coisas, para pessoas, para desejos, e não é para Jesus. O que você tem que fazer? Abre mão. Abre mão e você vai ver que ainda assim o Senhor te sustenta. Ainda assim o Senhor te guarda, ainda assim o Senhor te livra, ainda assim o Senhor te ama, com você totalmente fora do controle. Porque Ele é Deus, gente. Ele não precisa da tua ajuda para governar a tua vida, muito menos tudo o que está acontecendo no universo. E se você nunca ouviu falar de Jesus, está ouvindo pela primeira vez, Ele está aqui nessa manhã e Ele quer ter um relacionamento com você. Ele morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para te dar essa vida eterna, que é muito melhor do que tudo que é melhor nessa vida passageira. Se você sente que no teu coração você deseja isso, abraça isso, o Senhor te recebe. Na verdade, eu vou te dizer uma verdade, Ele já fez essa obra muito antes de chegar no teu coração. Vamos ficar de pé, e a gente vai cantar mais uma música. No final a gente vai orar, pedir que o Espírito Santo aplique tudo isso ao nosso coração, porque eu e você precisamos que o nosso viver seja Cristo e a morte seja um ganho.